Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com vocês, permaneçam com todos nós, vocês que nos acompanham pela transmissão da Rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pela transmissão do Facebook, pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, o canal do YouTube que eu peço para vocês se inscreverem no canal, deem seu like, comentem, compartilhem a mensagem, porque desta maneira o YouTube entende que a mensagem é relevante e assim nós podemos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Pessoas que necessitam de uma mensagem de fé, de esperança, de direção espiritual. Então nós temos a possibilidade de transmitir o evangelho, de expandir o evangelho para que as pessoas sejam alcançadas pelo toque das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que pelo Espírito Santo suas forças sejam renovadas a cada dia, a cada momento. Então que Deus abençoe a todos vocês de uma maneira muito especial, neste momento de reflexão, de busca de crescimento, de compreensão da palavra de Deus, neste momento em que nós temos para descansar nos braços de Deus com a certeza que Ele tem cuidado de nós. Nós observamos o texto de Hebreus, a carta em que eu acredito ser escrita pelo apóstolo Paulo, a carta aos Hebreus, pela sua construção literária, pelo grego utilizado, pela assinatura final da carta, o contexto da carta. Então, nós acreditamos ser o apóstolo Paulo que tenha escrito esta carta, que trata de assuntos tão pertinentes à nossa vida cristã, ao nosso relacionamento de fé com Deus, a maneira que Deus se apresenta e cuida de nós em cada momento, em cada detalhe, sem deixar que nada passe desapercebido. Deus está atento às suas necessidades, Deus está ouvindo as suas orações, o Espírito Santo que habita em você está sondando a sua mente, o seu coração, para que as suas necessidades, as suas angústias, os seus planos, projetos, tudo aquilo que você tem de mais íntimo, seja levado diante de Deus, diante do trono da graça, pela mediação da oração de Jesus Cristo e pela intercessão do Espírito Santo. Então, descanse em Deus, permita que Deus continue cuidando de você, do seu lar, da sua vida conjugal, do seu matrimônio, da sua família, dos seus filhos. Filhos, permitam que Deus continue cuidando dos seus pais, permita que Deus continue cuidando dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos. Permita que Deus seja Deus na sua vida e continue guiando de uma maneira muito especial, segundo a vontade dele, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, como é bom nós compreendermos que temos um Deus que cuida de nós, que permanece em nós e nos une pelo amor de Cristo. Uma expressão muito bonita que nós temos na Bíblia, muito usada pela expressão da liturgia católica, o amor de Cristo nos uniu. E, de fato, é desta maneira que nós somos unidos como irmãos fraternais em família espiritual e também somos unidos a Deus por Cristo Jesus. O amor de Cristo nos uniu e continua nos unindo pela palavra, pela ação, pela misericórdia, pela graça, pelo seu poder. Nós somos unidos pelo poder do amor de Deus que habita em nós. O amor fraternal que permanece em nós a cada dia e que nós podemos desfrutar e compartilhar deste amor uns com os outros. É por isso que o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 1, ele nos diz assim: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolhem anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles,
dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos fosse em pessoa os maus tratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira nenhuma te deixarei e nunca, jamais te abandonarei. Assim, firmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio e não temerei. O que me poderá fazer o homem? Observem o que esse texto de Hebreus, capítulo 13, está nos apresentando acerca do caráter, da personalidade de Deus, da maneira que Deus cuida de nós todos os dias, de todas as formas, de muitas maneiras diferenciadas. O que ele nos exorta para que nós corrijamos a nossa trajetória de vida e nessa correção nós vivamos o melhor do que ele tem preparado para todos nós. O melhor do que ele tem preparado para você, para o seu casamento, para a sua família, para o seu lar, para que você tenha felicidade e harmonia, para que você desfrute do seu ambiente familiar com tranquilidade. E que esta tranquilidade, esta paz que excede todo o entendimento, também alcance a sua estrutura social, a sua vida social, o seu trabalho, o lugar aonde você está inserido, as pessoas com as quais você se relaciona, no seu vínculo profissional, no seu vínculo de amizade. Como você tem observado todas essas questões, sendo que o Espírito Santo tem conduzido e oferecido discernimento e sabedoria para que você e eu, para que todos nós vivamos em paz. Este é o propósito de Deus. A palavra de Deus nos diz que naquilo que depender de nós, nós devemos ter paz com todos. Este é o propósito de Deus para nós, que nós tenhamos paz, que nós vivamos felizes, que tenhamos harmonia, que possamos descansar em Deus com a certeza que Ele tem cuidado de nós. Porque aqui no versículo 6 do capítulo 13 de Hebreus, Deus fala assim: assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que poderá fazer o homem? E a declaração de Deus, que está no versículo 5, ele fala: de maneira alguma te deixarei e nunca, jamais te desampararei. Olha que palavra forte, que palavra viva, que palavra eficaz de Deus para a nossa mente, para a nossa necessidade pessoal, para os nossos conflitos emocionais e psicológicos, para as nossas questões íntimas do nosso relacionamento familiar, conjugal, social, o nosso relacionamento de fé também, dentro do aspecto divino, o nosso relacionamento com Deus. A promessa de Deus é: de maneira nenhuma te deixarei e nunca, jamais te abandonarei. Quando nós entendemos que Deus está ao nosso lado, nos guiando, nos fortalecendo, nos conduzindo de uma maneira em que em Cristo Jesus nós sejamos mais que vencedores, porque Ele tem nos oferecido todas as coisas necessárias para a nossa existência, para a nossa sobrevivência, e mais do que isso, porque o ser humano não pode viver apenas sobrevivendo. O ser humano tem que viver, e viver é desfrutar da vida, desfrutar das bênçãos, desfrutar de cada momento em que você tem o privilégio de compartilhar a vida consigo mesmo e com todos aqueles que estão ao seu redor. O versículo 1 do capítulo 13 nos faz uma recomendação, uma exortação, uma orientação espiritual. O texto diz assim: seja constante o amor fraternal. O amor fraternal é aquele que nós temos nas relações sociais.
sejam elas íntimas, familiares, seja a relação fraternal conjugal, que também envolve o amor ágape, o amor que se entrega, o amor que não espera a troca nem retribuição, o amor que ama por ser amor em si mesmo. Seja constante o seu amor fraternal, os seus relacionamentos sejam baseados em amor. A sua estrutura de vida, a sua estrutura de fé, o seu relacionamento espiritual, tudo seja baseado no amor de Deus em Cristo Jesus. Lembre-se do texto de João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. O amor de Deus quer que nós vivamos e não apenas venhamos a sobreviver. O amor de Deus, ele quer que nós vivamos em amor uns com os outros. Por isso a expressão de Hebreus falando que o amor fraternal, esse amor do relacionamento social, esse amor da interação com as pessoas as quais nós amamos com todos os tipos de amor, né, que esse amor seja constante em nossas vidas. E de que maneira nós vamos expressar este amor constante? O texto de Hebreus 13, ele continua dizendo e explicando como nós vamos expressar este amor, este abraço, essa compaixão, como nós vamos abraçar o nosso irmão, aconchegando o nosso irmão dentro de nós, aconchegando a esposa, o marido, os filhos, aconchegando aquele que tem a necessidade desse afeto, desse abraço, desta misericórdia, dessa graça, dessa alegria de Deus que tem que fluir, tem que brotar dentro do seu coração. Então, o texto de Hebreus 13 continua falando e explicando o que é estar constante no amor fraternal. E ele diz assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Seja hospitaleiro, receba bem as pessoas na sua casa, tenha alegria de receber, porque desta maneira você recebe enviados de Deus. Anjos são mensageiros de Deus. Você recebe um mensageiro de Deus no seu lar, que vai te trazer uma palavra de alegria, de conforto, de esperança, de fé. Receba bem as pessoas que se achegam a você. Não negligencieis a hospitalidade. Lembrem-se que aquilo que você precisa de uma palavra de fé, de orientação, de carinho, de uma perspectiva de vida espiritual, pode estar nos lábios daquele que você está recebendo em casa. Na sequência do texto, versículo 3 diz, nessa questão do amor fraternal, lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, e dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoas fossem os maltratados. Ter empatia, se colocar diante do sofrimento do outro, compreender que o sofrimento sempre traz vítimas de todos os lados. Uma pessoa que é presa porque cometeu um crime, ele tem família e ele sofre ali na prisão, e a família que não está presa, encarcerada ali na prisão, sofre também, porque ninguém criou um filho ou uma filha para se envolver com a criminalidade. Existem pessoas que sofrem, existem vítimas em todos os aspectos, em todos os lados. Apesar das más escolhas pessoais que cada um pode ter, né, ele sofre e leva sofrimento a outros também. Então, tenha empatia, ore por essas pessoas, coloquem essas pessoas diante de Deus e deixe o Espírito Santo tratar de cada uma.
Aqui fala também, observem aquelas pessoas que na vida não cometeram nenhum crime, não cometeram nada ilícito, mas pela sua própria condição social, pela sua própria existência de vida, elas também passam por momentos de sofrimento, momentos de limitações, momentos de angústia. Então, o que o texto fala aqui, tenha misericórdia dessas pessoas, tenha empatia, sofram junto com elas, como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo, para que vocês possam, se colocando no lugar dessa pessoa, tentar ver uma solução, ajudar esta pessoa da melhor forma possível, com um abraço, com um sorriso, com uma palavra de esperança, às vezes com alguma coisa física, como um alimento, como uma ajuda financeira, né? Esteja de mãos estendidas com misericórdia, com amor, com fidelidade. O versículo 4 fala algo fantástico, ele fala que digno de honra é o matrimônio, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Aqueles que se casaram e que vivem bem, em harmonia, aqueles que tiveram lutas e dificuldades, mas em Cristo Jesus superaram todas elas. Este casamento, firmado em Deus e guiado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, a Bíblia, que é regra de fé e prática para todo cristão, este casamento, esse matrimônio, que é instituição divina, ele é digno de honra. Honra de Deus, aquela honra divina, ser honrado pelo Deus que criou, que instituiu o casamento. Digno de honra seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, onde não há manchas, onde não há nada que venha desabonar aquele casal, a sua vida conjugal, a sua vida relacional, a sua vida de construção familiar. E aqui ele fala, Deus julgará os impuros e os adúlteros. Os impuros são aqueles que se relacionam intimamente sem estar oficialmente casados. Os adúlteros são aqueles que mudaram a forma original do casamento. O adultério não é apenas uma questão sexual, mas é você mudar uma forma original do casamento. E muitos casais, infelizmente, têm adulterado, mesmo que não tenha relação sexual fora do casamento, mas têm adulterado dentro do seu próprio casamento, porque o seu modelo de vida é diferente daquilo que Deus instituiu. Então, Deus julgará os impuros e os adúlteros, né? E nós esperamos que nesse julgamento justo de Deus, a misericórdia e a graça venha alcançar a todos. Seja a sua vida sem a avareza, o avarento, ele não vive em paz, ele tem mais amor ao dinheiro do que a essência da vida. O Pequeno Príncipe, ele fala que o que é essencial para a vida é invisível aos olhos. No livro O Pequeno Príncipe tem esse registro. O essencial para a vida é invisível aos olhos. O essencial para a vida é o amor, é a alegria, é o sorriso, é a compaixão, é a misericórdia. E para nada disso se precisa de dinheiro. O amor fraternal tem que ser sem avareza. Eu tenho que estar desprendido das coisas materiais para viver em amor. E aí nós chegamos onde o texto diz que nós temos que nos contentar com aquilo que temos, seja grato pelas bênçãos que você tem recebido de Deus. E aí Deus vai fazer a declaração que o texto nos diz, eu nunca te deixarei e de maneira nenhuma te abandonarei. Esta é a promessa de Deus para a sua vida, porque Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos fortalecido, tem nos guiado, Deus tem oferecido o melhor
para que nós vivamos bem a cada dia, a cada momento, e quando nós observamos a nossa vida, muitas vezes nós entendemos que temos recebido muito mais do que realmente nós precisamos. Então, viver no amor fraternal, recebendo bem as pessoas, lidando bem com todas as pessoas, viver com alegria, viver com misericórdia, viver com graça, com paciência, com amor, viver com empatia por aqueles que sofrem, viver sem avareza, ter uma integridade moral na nossa sexualidade, na nossa vida íntegra diante de Deus em todos os aspectos da ética e da moral, não só na sexualidade, mas em todos os aspectos, que nós não venhamos a adulterar a palavra de Deus para o nosso benefício humano, mas que nós vivamos com integridade, com fidelidade, com paz e guiados pelo Espírito Santo. É isso que Deus espera de você, é isso que Deus tem reservado para você. E guarde esta palavra de Deus, essa promessa de Deus nos versículos 6 e 5 de Hebreus 13, e lendo desta forma mesmo, inversa, o primeiro versículo 6 e depois o 13. O versículo 6 e depois o 5. O Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? De maneira alguma te deixarei e nunca, jamais te abandonarei. Guarde essa promessa de Deus na sua mente, no seu coração, nos seus momentos de angústia, de aflição. Lembre-se desta palavra do Senhor para você hoje. Eu sou o Senhor, eu sou o seu auxílio. Eu nunca, jamais te deixarei e nem te abandonarei. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre cada irmão, sobre cada irmã que nos acompanham nesta mensagem, que o Senhor conceda da tua paz, da tua direção espiritual, e que eles estejam sempre firmados em ti e sejam guiados pelo teu Espírito Santo. Que o teu amor seja a expressão viva da tua presença em cada um deles. Que o Senhor abençoe a cada um, a cada lar que eles representam, e que todos desfrutem da tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente restante de dia, um excelente descanso em família. Mantenham o amor de Deus em nome de Jesus.